Olá pessoal, então continuando aqui, né? Partindo para a parte final desta série aqui, eu pedi para vocês anotarem os valores dos deslocamentos, né? Que a gente teve no F2, em milímetros, tá? Então, em milímetros, aqueles valores lá. Então estão todos aqui, de 3 metros até 21 metros, tudo bem? Agora, né, efetivamente falando, a gente está chegando próximo do cálculo do coeficiente gama z. Para quem viu aquela aula de introdução, né, sobre nós móveis e o que é o coeficiente gama z, lá também eu me lembro de ter mostrado, de ter comentado a fórmula. E desculpe aí, pessoal. E a fórmula então é essa aqui. No caso, o ΔM no caso é os momentos das forças verticais e esse M1 aqui é o momento de primeira ordem total. Vai ficar mais fácil de entender logo para frente aqui. Mas antes de chegar nessa parte, nós precisamos fazer uma análise de duas situações. Na verdade, assim, a gente faz a análise da primeira situação e calcula o coeficiente gama z, e depois analisa uma segunda situação e calcula um outro gama z, e depois compara para ver qual é maior. Como eu disse, né, para vocês, talvez tenham visto esse vídeo, ele está sendo regravado justamente pelo fato de eu não poder compartilhar as NBRs. Mas essa análise que a gente vai fazer aqui, ela se encontra na tabela 11.1 e 11.2 da NBR 6118. Se você digitar no Google aqui, se você digitar no Google tabela 11.1 NBR 6118, você vai chegar nessa tabela aqui, que é esta tabela. Essas são as duas que eu estou comentando lá, que está na NBR. Então, por questões de direitos autorais, eu não posso reproduzir a NBR. Então é o seguinte, né, vamos voltar aqui para a gente entender. A primeira situação que a gente tem que analisar, a carga acidental vertical, ela é considerada como uma ação principal, a ação variável principal da estrutura, e o vento atuando de forma secundária. Ah, mas o que é isso? O que quer dizer isso, né? Justamente é o que diz o nome. O vento ele estaria agindo de uma forma, vamos dizer, entre aspas, menos importante do que a carga acidental vertical nessa primeira situação. E a segunda situação vai ser o contrário, a gente vai ver isso logo em seguida. Mas, para ficar fácil a compreensão, entendam que o que for secundário, a gente vai minorar os efeitos dessa combinação de ação. Então, por exemplo, eu não estou dizendo aqui que o vento é secundário. Então, observem que onde que eu estiver analisando o vento, eu vou reduzir, né? Eu vou reduzir multiplicando por 0,84. Mas de onde são esses 0,84? Né? Justamente da tabela. Então, nós não temos as duas variáveis aqui, né? O ΔM total, que é o cálculo da soma dos produtos de todas as forças verticais atuantes, está aqui a fórmula. Nós temos, no caso, a força permanente, temos a carga permanente, temos a carga acidental, temos o deslocamento e não temos esses dois coeficientes, que é esse que está minorando a ação do vento. Então encontramos ele nessa tabela. Vamos vir cá. Nessa primeira tabela, a gente está analisando as ações, no caso variáveis, e entre o G e o T aqui, é a letra G que representa as cargas variáveis em geral. T, no caso, é temperatura, e não está sendo abordado aqui. Então, nessa coluna, ó, ações variáveis, no caso, que representa as cargas em geral. Temos três valores possíveis, 1.4, 1.2 e 1. E na primeira coluna aqui, combinações de ações, temos normais, especiais ou excepcionais, né? O que seriam esses especiais ou excepcionais? São aquelas situações onde tem locais que tem sismos, explosões. Isso mesmo, vamos dizer assim, coisas que não é normal de acontecer. Mas para efeito de cálculo estamos considerando na combinação de ações os efeitos como normais. Uma construção normal. Então, normal, ações variáveis aí, o nosso valor de gama F 1.4. Então, anotamos aqui 1.4. E esse psi0, né, o que seria ele? Também está aqui logo abaixo. Então, a gente disse que o vento está atuando de forma secundária nessa primeira situação, né?
Então a gente vem aqui, né, em vento, psi0, pressão dinâmica do vento na estrutura em geral, né, 0,6. Então o psi0 aqui 0,6. Então fazendo a multiplicação aqui, né, de 1.4 vezes 0,6 dá 0,84. Só deixa eu ver aqui. Aqui não está especificando, mas eu acho que essa NBR aqui ela não é de 2014, mas não importa. Eu já consultei a de 2014 e são os mesmos valores, 0,6 e 1.4. Só estou vendo uma pequena diferença aqui no nome, mas às vezes é do autor também, né? Mas é isso aí mesmo. Então, continuando, né? Vamos fazer o exemplo prático aqui para 3 metros. Então, 1.4 vezes a carga permanente, né? Carga permanente de onde, né? É aquela tabela que a gente calculou lá nas aulas anteriores. Vou abrir o Excel aqui. Então, se é para 3 metros, é pavimento tipo. Pavimento tipo, carga permanente 1380. Então, está aqui. Acidental, então, 191,52. Carga acidental, 191,52. Para pavimento tipo. Então, eu poderia somar os dois e multiplicar por 1.4? Sim, poderia, né? Daria na mesma. Eu fiz assim só para exemplificar. Até porque na situação 2 a gente vai ter que fazer diferente. Vezes o gama F, né, o psi0 que a gente achou na tabela, vezes o deslocamento. Então, o deslocamento para 3 metros, o deslocamento que a gente anotou aqui, do que a gente obteve no F2, nas aulas anteriores aí. Então, achamos aí um valor de 8,41, faz isso para todos, né? Aqui para 21 metros, a carga você vai pegar da cobertura, né? Então, só para ilustrar aqui, vai pegar da cobertura. Ok, vamos continuar. Por fim, soma. Então, faz o somatório de tudo aí. Achou o valor de 201. Agora, né, tínhamos aquela incógnita, né, aquela variável que a gente não sabia, ΔM, e agora o M1. Né? O M1 é o que? Né? É o cálculo da soma dos momentos de todas as forças horizontais com relação à base da altura, da estrutura. O que quer dizer isso? Observe que eu notei aqui, né, HV1 vezes, né, a altura até a base. É a força horizontal mesma. Lá naquela análise a gente não viu que só o vento está predominando. Então vamos ver aqui no F2 para vocês entenderem, né? Aqui, né, é para 3 metros. No caso, aqui eu não posso analisar aqui, eu tenho que analisar ela aqui, né? Aqui, com todos os pórticos, porque lá tem a carga integral. Aqui. Então eu tenho 19,255 vezes o que? 3 metros. Eu tenho 22 vezes 6 metros. E isso que é um momento de primeira ordem. Então a força vezes o braço de alavanca. Força vezes o braço de alavanca. E assim por diante. Então observe que a última lá em cima, ó, é 15 vezes 21. Bem, voltando. Então é fácil de entender o conceito de M1, né? E calculando ele no caso, aqui tem um pequeno erro, não tem esse para 3 metros. O M1 total, então, né, multiplicando por aquele coeficiente de redução que vimos do vento, né? Então sabemos que aquela carga horizontal é devido ao vento. Então estamos aqui também minorando o vento, né? Na situação 2 não vamos minorar, porque aí o vento já não vai ser secundário, principal. Mas é aquilo que eu disse. Então, a minha carga horizontal vezes a minha altura, mais a próxima carga vezes a respectiva altura, assim por diante. Vamos tirar o zoom aqui para a gente ver o valor final. Ok. Então, fazendo esse cálculo, encontramos o valor de 1.699. Tudo bem? Então, agora a gente pode calcular efetivamente. A gente pode calcular aqui efetivamente o gama Z. Então, fazendo a divisão aí, né, no caso da fórmula que eu passei para vocês logo acima aí, o somatório do ΔM deu 201 e o meu M1 deu 1699. Fazendo essa divisão aí, eu acho um coeficiente gama Z de 1.135. Relembrando a primeira aula de introdução, né,
já que deu maior do que 1.13, é a estrutura considerada de nós móveis, independentemente do que der a situação 2 eu considero maior, então já vai dar a consideração de segunda ordem, porque eu tenho 13,5%, eu tenho 13% com relação, de segunda ordem com relação à primeira ordem. Então, é bem influente os valores das cargas com relação à segunda ordem. Então, eu tenho que levar em consideração. Então, a minha estrutura é de nós móveis. Muito bem? Então, na próxima aula, a gente vai fazer a segunda situação só para o que? Pegar o maior gama Z. Se, porventura, o gama Z da situação 2 der maior, a gente pega ele. Se não, a gente continua com esse valor para calcular os efeitos de segunda ordem. Já que deu maior do que 1.1, temos que calcular. Então, até a próxima aula, pessoal.